Olá, pessoal. Meu nome é Érica, sou médica de família, paliativista, trabalho com atendimento domiciliar, teleatendimento e consultório. Fui convidada a falar um pouquinho sobre o tema finitude. Então é isso, nós somos seres finitos nessa realidade, mas um dia morreremos. E como nós lidamos com essa questão da finitude, a realidade da finitude, pauta, permeia todo o nosso modo de ser, de agir, nossas ações, nossos relacionamentos, acreditem ou não. Então é importante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Usualmente nós vivemos como se jamais fôssemos partir. Vivemos imersos nas nossas distrações. Diante da possibilidade de alguma dificuldade, nós temos muitas vezes uma postura de negação: não, 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 vai dar tudo certo. E é claro que nós temos que ter uma postura otimista, mas não negando a possibilidade de que as coisas não caminhem como nós gostaríamos. E aí, se de repente nós nos deparamos com um sofrimento, por qualquer motivo que seja, nosso ou das pessoas que amamos, podemos ter inicialmente essa postura de fuga e nos perguntarmos: por que comigo? Essa pergunta, por que comigo, ela gera uma reação de desespero, ao invés de gerar uma reação de esperança. A pergunta que nós deveríamos fazer talvez seja: por que não comigo? E por que eu digo isso? Se olhamos a realidade ao nosso redor, tanto quanto viver, é comum sofrer, faz parte da realidade da vida. E se nós olharmos as principais, quando a gente diz, né, da questão simbólica, da questão das nossas referências, se nós olharmos as principais religiões, todas elas têm um amplo embasamento e orientações de condutas diante da questão do sofrimento. Grandes exemplos, né? Se eu for citar a religião que é mais prevalente aqui no nosso contexto ocidental, o cristianismo, nós vemos os exemplos do próprio Cristo, dos mártires, que tiveram que lidar com uma questão de sofrimento, com a questão da sua cruz, de carregar a sua cruz, vivendo isso num contexto de esperança e amor. Então, nós, diante dessa realidade, a gente se pergunta, né? Por que não comigo? Por que que é importante a gente contemplar essa possibilidade de mudar a pergunta? Porque o nosso ser, ele anseia por esperança e sentido. É algo que está no nosso DNA. Então, se a gente vive apenas imerso nas nossas distrações, não considerando a possibilidade da finitude, da morte, não tendo esse contato mental, imaginário com essas possibilidades, diante de uma situação de sofrimento, nós vamos ficar tão atordoados muitas vezes por aquilo, e é esperado que seja, porque há situações muito difíceis, mas nós não temos mais dificuldade para dar esse próximo passo, que é de ceder espaço ali à esperança e à busca de sentido. Quando a gente vai construindo no nosso imaginário um espaço para as questões relacionadas à finitude e à morte, nós começamos a descobrir dentro de nós um arsenal de possibilidades para lidar com os dias difíceis, se nos permitirmos essa abertura. Quando eu era adolescente, eu me deparei com esse texto na Bíblia que eu não conhecia. Melhor é ir para a casa onde há luto do que para a casa onde há um banquete. Porque aí, na casa onde há luto, você vê aparecer o fim de todo homem e os vivos nele refletem. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Obviamente, não está querendo dizer que nós não devamos nos alegrar, celebrar, festejar, né? Nós estamos na própria Bíblia há inúmeros exemplos disso. Mas está dizendo que nós devemos também considerar isso, não viver apenas de distrações. E naquela época, minha mente, criada num contexto social hedonista, né, que busca aí o prazer a qualquer custo, sempre querendo se satisfazer, enfim, das diversas questões sensoriais que o mundo oferece, eu não contemplava essa realidade e ela foi para mim um pouco chocante. Mas num segundo momento fez todo sentido, né? Quando a gente nega a realidade do fim, da morte, do sofrimento, isso nos priva de muita coisa. Porque sendo algo que poderá aparecer, não, que poderá não, que aparecerá na nossa história, é a própria realidade da vida, né? E quando nós nos deixamos de conhecer essa realidade, nós deixamos de ser donos da nossa própria história ou de parte dela.
E também nós temos mais dificuldade de ajudar quem precisa de ajuda nos seus dias difíceis. Então, às vezes, nós temos aquela pessoa que a gente ama muito, que está passando por uma situação dificílima na vida. E a pessoa compartilha, talvez, um fragmento disso conosco. E nós temos aquela postura assim: não, não, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, mesmo que nós saibamos, pela evidência ali exposta, que não vai dar, que há grandes chances de que as coisas sigam piorando. Quando a gente tem isso no nosso imaginário, de que pode acontecer, de que muito provavelmente isso acontecerá, nós conseguimos sentar diante dessa pessoa, olhar nos olhos dela e falar: olha, eu não sei nem o que te dizer agora, para mim tá muito difícil também, mas nós vamos juntos, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Às vezes é esse consolo que a pessoa quer, e não um otimismo desproporcional, uma expectativa desproporcional. Mas não é fácil fazer isso, porque nós temos que lidar com a realidade do nosso próprio sofrimento e limitação de lidar com a finitude. Estar em contato, né, com essas realidades não significa que a gente precisa viver ansioso o tempo inteiro sobre a chegada da morte, sobre a chegada dos dias difíceis, ou pensar nisso o tempo todo. Ana Cláudia Quintana Arantes, ela usa um termo que eu acho, é uma ideia que eu acho muito útil, que é a da caixinha das conversas difíceis. Ou dos pensamentos difíceis, né? Seja qual for a situação. Então, a gente tem essa caixinha, a gente abre ela, nós lidamos, conversamos, mexamos nela ali manipulamos quando for necessário, depois a gente guarda até que seja preciso a gente ter esse contato novamente, né? Não significa que nós precisamos cultivar pensamentos mórbidos ou de cinismo sobre a felicidade. Ah, tá bom agora, mas já já vai acabar, e ter um pensamento cínico mesmo, né, de desdém em relação à felicidade, de forma alguma. Outro trecho bíblico que me toca muito é esse, que nós devemos ser simples como as pombas e sábios ou prudentes como as serpentes. A simplicidade nos conduz à alegria, ao contentamento, às vezes mesmo no olho do furacão, mesmo em meio à tempestade, mesmo depois de muitos dias que a gente se sente sem esperança, nós conseguimos extrair a beleza, a gratidão, é, o próprio contentamento das menores ou das maiores coisas, né? Já a sabedoria e a prudência nos conduz a um preparo, a buscar uma robustez física, emocional e espiritual para a gente conseguir ficar de pé, tanto nos dias bons quanto nos dias ruins. Nós sabemos de fato que a vida é finita, que o dia difícil chegará para nós e para as pessoas que nós amamos. Mas a nossa vida ela é uma narrativa, ela é a história que a gente conta. E a forma como a gente conta essa história impacta profundamente em como viveremos nossos dias. Então, olha, tá dada a situação. Eu tenho aqui esse sofrimento, essa situação difícil que eu tenho que lidar, e agora tá muito difícil eu transcender disso, eu pensar em coisas mais elevadas, eu ver o lado bom. Tá bom. Quando eu estiver lá na frente, no fim da minha vida, e olhar para trás para contar essa história, como eu gostaria de contar que eu passei por essa situação? Às vezes isso ajuda a gente a se fortalecer. Como nós responderemos às perguntas difíceis que a vida nos fizer? E o que nós queremos deixar de legado quanto à forma com que lidamos com as dificuldades? Então, isso é algo muito importante, porque quando a gente passa por uma dificuldade, nós não só estamos com outras pessoas, nós somos vistos por outras pessoas, pelas pessoas que amamos, os nossos filhos, os nossos netos, pessoas que estão constantemente aprendendo com o nosso exemplo, com o nosso proceder, com a nossa postura. Então, essas pessoas também passarão por dificuldades suas próprias em algum momento. E aí, quando elas estiverem passando por isso e olharem para trás, ela vai pensar: puxa, a minha mãe, a minha avó, a minha esposa, essa pessoa que eu admiro, naquela situação difícil, vivenciou isso dessa e dessa forma. Talvez nós não estejamos ainda nessa forma como nós gostaríamos de estar. Mas nós tendo um alvo a se buscar, nós podemos buscar os recursos para chegar ali. Eu quero lidar com essa situação dessa forma positiva. Agora eu ainda não consigo, mas se eu tenho um alvo, eu posso buscar esse alvo. Isso tudo é tão mais verdade, claro, e tão mais urgente quando a gente cuida de alguém que tem uma doença grave. Pensar na morte não deve ser uma neura nem um tabu.
é uma valiosíssima ferramenta de cuidado, de amor, de oportunidade para amar mais e melhor, para tomar decisões nos cuidados em saúde, para exercitarmos a paciência, o domínio próprio, a longanimidade e a esperança. Então, eu deixo aqui uma proposta de exercício para que, ocasionalmente, não de uma forma mórbida, não de uma forma desesperada, mas com esperança, é, como um curioso, um estudioso, que a gente medite na nossa própria morte e na morte das pessoas que nós amamos, porque isso muda o tom do nosso dia, isso muda a forma, a intensidade com que nós amamos, com que nós servimos, com que nós somos gratos, com que nós nos preparamos para cuidar, né? E com que nós permitimos também, nos permitimos ser cuidados por essas pessoas. Isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Fico à disposição, qualquer coisa que a gente precise conversar mais sobre esse assunto. Ah, só mais uma coisa. É, eu já mencionei aqui, assim, se há sentido na vida, há também sentido no sofrimento. Essa era a bandeira defendida pelo Viktor Frankl, um logoterapeuta, né, um psicoterapeuta que viveu no campo de concentração e ali conseguiu extrair sentido e buscar ajudar outras pessoas a terem esperança naquele contexto dificílimo. E ele, né, parafraseava Nietzsche quando Nietzsche disse: quem tem um porquê viver, aguenta quase todo como. E ele completa: viver não significa outra coisa, senão arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida. Bom, vocês tenham aí um bom dia. Vou interromper a gravação que sou um